E aí, galera? Ó, vou ter um fone novo aqui. Me ajuda a testar. Me diz se o áudio está ok. E aí, galera? E aí, galera? Muito bom dia, galera. Renato Dini. E aí, galerinha? E aí, Ju? Show de bola. Muito bom, galerinha. Hoje vamos começar com isso daqui. Só para dar uma posicionada a vocês, hoje a gente vai falar primeiro sobre isso daqui, ok? Depois a gente vai falar sobre isso daqui, ok? Depois a gente vai falar sobre isso daqui, ok? Falando sobre isso daqui. E aí, hoje encerramos a aula com isso. Nos próximos dias a gente vai falar sobre isso daqui, ok? Então vamos se preparando. Vamos lá! Então está ok? Vamos começar com a frase do dia. E depois eu vou passar todos esses slides para vocês no nosso grupo do Telegram, ok? Estou adorando usar essa ferramenta. Posso fazer enquetes lá e tudo mais. Vamos que vamos. Primos, frase do dia. A frase do dia hoje é a seguinte: seu futuro não termina no final de semana. Saca? Seu futuro não termina no final de semana. Essa frase, ela é muito foda. Não termina no final de semana. Por quê, velho? Porque as pessoas, parece que tem uma parada aqui, até deixa eu compartilhar com alguns de vocês que não conhecem, como que eu descobri o meu propósito. Eu comentei ontem no Stories o que aconteceu quando eu fiquei rico, e eu comentei que ficar rico é diferente de ser bem sucedido, né? E eu fiquei bem sucedido depois de ficar rico, não é? Quando eu falo rico, não é de uma forma arrogante, é de uma forma de que, poxa, eu tinha dinheiro já para poder ter minha liberdade. Para mim, ser rico é ter tempo. Só que para você ter tempo, você precisa de dinheiro. Se você não tiver dinheiro, é difícil você ter tempo. Porque aí o que acontece é que você vai ter tempo, mas não vai ter liberdade. Então, eu tinha dinheiro, eu tinha essa liberdade, mas quando você não tem um porquê de você fazer as coisas, você não é bem sucedido de fato, não é? Você não é bem sucedido de fato enquanto você não tiver um propósito do porquê você faz as coisas. E aí, eu vou linkar isso daqui com a frase do dia. Então, quando eu estava em Salvador, eu peguei meu livro, né? Eu fiz um roadshow com o meu livro, viajei o Brasil inteiro, assinei e tal para a galera. Eu estava em Salvador, e aí depois de uma noite de autógrafo, eu estava num hotel, e nesse hotel eu estava olhando uma galera passando lá embaixo de carros, né? Era sábado de madrugada e estava lotado uma avenida. Eu falei, o que essas pessoas estão fazendo? Está lotado. E nada contra, balada, festa, etc. É legal, não é? Mas essa estava lotado, e eu pensei assim, cara, a maioria dessas pessoas, elas têm que fazer isso porque elas tiveram uma semana ruim, uma semana péssima, então elas vão chegar e vão arrepiar. Elas vão agora para uma balada, vão gastar tudo que elas têm, elas vão extravasar demais, vão ficar bebaças, vão acordar no outro dia arrependidas, vão dormir de madrugada. E por que elas fazem isso? Porque elas tiveram uma semana lixo. E aí vai chegar domingo de manhã, elas vão estar dormindo, elas vão acordar lá no almoço, meio-dia ou talvez mais tarde, e vão falar, caraca, meu domingo está terminando. Amanhã é segunda-feira e amanhã a minha rotina vai começar de novo. Caraca, meu time vai começar de novo, que péssimo. Aí a rotina vai começar de novo, elas vão ter uma semana lixo, trabalhando com um chefe que elas não gostam, com uma equipe que elas não gostam, e elas vão trabalhar só para pagar as contas dela, nunca pela liberdade. Só que como elas estão vivendo muito mal, elas estão infelizes, elas vão pegar essa pouca grana que elas ganham e vão tentar suprir essa necessidade delas de autorrealização, essa necessidade de fugir um pouco do mundo delas, gastando muito mais do que elas têm, né? E aí elas vão entrar nesse ciclo de novo e elas vão ficar ansiosas para chegar no final de semana. E a frase do dia hoje, qual que é? Seu futuro não termina no final de semana. Então a gente, quando entra no final de semana, a gente acha que, nossa, pronto, agora é isso. E você vai arrepiar. E não é isso, seu futuro não termina no final de semana, né? Se você trabalha só para chegar no final de semana, que futuro você tem? Que vida ruim, não é? Você vai trabalhar só para isso? Pô, você precisa trabalhar por algo muito maior. Você precisa ter uma liberdade de verdade.
né? Então, o que aconteceu comigo? Tem gente que é rica, tem gente que parece rica. A maioria das pessoas parecem ricas, não é? Então a maioria das pessoas ficam vivendo como se elas fossem reis e rainhas, até que chega uma hora que elas se ferram. Eu vivi humilde por muito tempo da minha vida. Hoje eu tenho minha liberdade pelo resto da minha vida, né? E eu tenho muito tempo para viver ainda. Então é tudo uma questão de escolha. Ou você trabalha para pagar a conta, ou você trabalha pela sua liberdade. É difícil você fazer os dois, por mais que exista um processo, ok? Então essa é a frase do dia. Vamos lá, só para alinhar com vocês, ontem tivemos 2 ganhadores aqui do Mais Esperto que o Diabo, ok? Então todo mundo quando eu termino a live eu posto a frase do dia, todo mundo vai lá dar o soquinho e marca alguém. Então ontem a gente pegou todas essas pessoas e eu presenteei 2 pessoas, é o @rendaextra _insta e o @dregerolim. Eu não sei direito, mas eles já foram contatados, tá bom? Então esses foram os 2 livros e hoje teremos os 2 livros que serão hoje premiados aos vencedores de quem comentar hoje na frase. Serão os livros Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Foi um dos livros mais incríveis que a gente falou no último desafio. É um livro muito bom. A Kai, ela provavelmente vai postar um resumo aqui. Olha a Kai lá onde está. Bom dia, gente. A Kai, ela vai postar um resumo depois para ajudar vocês com esse conteúdo do livro, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai falar de ambiente, tá? Lembra que tinham 6 pilares? Ambiente, comportamento, competências, mindset, identidade, propósito e dinheiro. São 6 pilares que eu achei como convergência entre as pessoas bem-sucedidas. Esses são 6 pilares. E o primeiro deles é ambiente. E ambiente, eu vou dizer que talvez seja o principal pilar. Ambiente talvez seja o principal pilar, tá? Então, se você for puxar o nosso pilar ambiente, a gente tem 6 aulas, tá? A gente tem 6 aulas aqui. Tudo bem, tá ao contrário, mas é só para vocês se balizarem. Eu vou mandar todos esses slides aqui no grupo do Telegram. Então a gente tem a aula da mente mestra, o conceito do mastermind. Isso daqui é Napoleon Hill, tá? A gente tem a segunda aula que é as 3 fontes de poder da mente mestra, a importância do ambiente para a definição da personalidade, como construir uma personalidade atraente. Então a gente vai conseguir, ao final desse nosso treinamento, montar uma personalidade atraente, né? Ou deixar a sua personalidade mais atraente. A gente vai falar sobre as 8 considerações importantes sobre a mente mestra. A gente vai falar sobre as 7 regras de ouro para você criar a sua própria mente mestra, tá bom? Isso é foda, tá? Só para vocês terem noção, isso daqui é um treinamento que há anos atrás eu vi em dinheiro, nem lembro por quanto agora, uns R$1.600, enfim. E eu estou dando ele todo de graça para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o conceito do mastermind. O conceito do mastermind que eu tenho aqui em casa com a K, por exemplo, que eu tenho no escritório com as pessoas do escritório, que eu tenho com grandes amigos que me ajudam a fazer várias coisas e que me ajudam a ter mais sucesso, ganhar mais dinheiro, escalar mais meu business e ter mais resultado nas áreas que eu busco ter mais resultado. Então, o Napoleon Hill tem uma frase que ele diz que é o seguinte: ele diz que é impossível que 2 mentes se unam sem que criem consequentemente uma terceira força invisível, intangível, comparável à mente mestra, a terceira mente, tá? Então o que ele está falando aqui? O que ele está falando aqui basicamente é que, velho, se você se junta com mais uma pessoa, você não vai somar 1 com mais 1 e vai dar 2, é 1 mais 1 e vai dar 3, mas isso daqui pode dar 1 mais 1 e dar menos do que 2. Por que eu estou falando isso? Porque, se você é uma pessoa que tem muito conhecimento na área, ou você é uma pessoa que cresce, e você se junta com uma outra pessoa que também cresce, que tem muito conhecimento, que tem um propósito parecido com o seu, que tem um objetivo parecido com o seu, vocês vão se juntar, vocês vão se potencializar, não é? Porque em momentos ruins vocês vão se apoiar, em momentos bons vocês vão se potencializar, vocês vão trazer insights, vão juntar peças, então vocês juntos valem muito mais. Né? Então, não adianta você querer fazer uma coisa grandiosa se você estiver sozinho. Então, por exemplo, na minha palestra tem um momento que eu falo rapidinho sobre isso e eu falo o seguinte: você pode ir rápido para qualquer direção. Você pode eu posso ir rápido para qualquer direção, eu ganho dinheiro em qualquer direção rápido. Mas para eu poder ir longe de verdade, para eu poder crescer de verdade, eu preciso de alguém junto comigo na minha jornada, não é? Então, o que eu digo é: ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher, e ao lado de uma grande mulher tem sempre um grande homem. Mas daqui não é uma frase... Primeiro que a frase original não é essa, é por trás de um grande homem, né? Mas eu acho que é ao lado de um grande homem.
E só que isso daqui não é uma frase lacração, não é uma frase clichê, é uma frase importante porque a gente precisa ter uma mente mestra em casa já. Se a gente tem uma mente mestra em casa, poxa, a gente consegue potencializar tudo que a gente faz. O problema é que às vezes você nasce com tanta dificuldade que, poxa, se você for puxar o Rick Chester, que nasceu na favela, que teve nada contra a favela, pelo contrário, mas você tem um ambiente lá que muitas vezes é muito tóxico, é muito pesado, é um ambiente que te joga para baixo muitas vezes. As pessoas, tem muitas pessoas em favela que o objetivo delas elas se inspiram às vezes no dono do morro, por exemplo, e aí elas querem ir crescendo assim, e talvez é uma coisa que não faz sentido. O Rick Chester que me disse isso, né? Então você tem o ambiente todo preparado para não te jogar para frente, não é? Ou para te manter nesse ambiente. Então, se você, não sei se já aconteceu com vocês, mas sabe quando de repente você conhece alguém, você está falando com essa pessoa, e aí, de repente, acontece uma coisa na sua mente, que a sua mente expande, sabe? Tipo, caraca, meu Deus, como que eu nunca pensei nisso antes? Sabe esse tipo de coisa? Isso daqui acontece quando você está com uma pessoa que joga para frente, tá bom? Então, voltando aqui ao Napoleão Hill. O Napoleão Hill, ele, cara, muito lá atrás, olha só, a gente está aqui em 2019 e ele fala coisas muito atuais. Então, quando a gente estava em 1905, Napoleão Hill, ele decidiu estudar riqueza. Napoleão Hill decidiu estudar riqueza, né? Ele estava conversando com Andrew Carnegie, que é um empresário americano, é uma das pessoas mais ricas do planeta, ok? E quando eles estavam conversando, o Andrew Carnegie tinha 23 anos de idade, olha só que incrível, tinha 23 anos de idade. E para a época, não tinha tanto essas coisas de uma pessoa muito nova fazer uma coisa muito diferente. Andrew Carnegie, o Napoleão Hill tinha 23 anos. E aí, o Napoleão Hill, ele perguntou para o Andrew Carnegie, que era uma das pessoas mais ricas do mundo na época, e até hoje, historicamente, é uma das pessoas mais ricas da história, tá? O Napoleão Hill perguntou assim, cara, Carnegie, como que você ficou rico, velho? Como que você ficou rico, velho? Por que você ficou rico? Qual que é o segredo do seu sucesso? Não é? E aí o Andrew Carnegie era um cara muito sábio, né? E aí ele respondeu o seguinte, meu caro amigo, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de saber o que você queria dizer com a palavra sucesso. Por sucesso, certamente você se refere à minha riqueza, né? E aí o Napoleão Hill respondeu, o dinheiro é o termo pelo qual a maioria das pessoas costuma medir o êxito alcançado. É isso que o Napoleão Hill disse. E aí o Andrew Carnegie disse o seguinte, e aqui vem a grande resposta que virou conceito, não é? O Andrew Carnegie disse o seguinte, muito bem, se deseja saber como adquirir minha fortuna, se é a isso que se chama de sucesso, responderei a sua pergunta dizendo que na nossa empresa tínhamos uma mente mestra. Ela era composta por mais de 20 pessoas, todas membros da minha equipe. Essa mente mestra era formada por diretores, gerentes, contadores, químicos e outros indivíduos especializados. Ninguém entre as pessoas que compõem o grupo possuía em particular essa mente a que acabo de me referir. No entanto, a soma da mente de todas essas pessoas, coordenada em um espírito de cooperação harmoniosa, constituía a força que resultou no acúmulo da minha fortuna, bem como na fortuna pessoal de cada membro que integrava a minha equipe. Então, o que ele quis dizer com isso daqui? Ele quis dizer que na equipe dele, ele tinha diretores, ele tinha gerentes, contadores, químicos, tinha um monte de gente. E nenhuma dessas pessoas sozinha, ela tinha essa mente mestra que foi criada através da junção de todas essas pessoas somadas. E a riqueza pessoal, ou seja, a grana que veio para cada uma dessas pessoas, a grana que veio para o Andrew Carnegie, a grana que veio todo mundo, ela não teria sido a mesma se essas pessoas estivessem separadas. Então, isso é muito importante para você entender que Andrew Carnegie disse que o segredo do sucesso dele foi a mente mestra. E eu vou mostrar para vocês outras pessoas muito grandes que vocês nem imaginariam que também atribuíram o sucesso delas à mente mestra. Mas antes de mais nada, recorde, mano. Muito bom, primo, 71 mil pessoas
71 mil pessoas às 5 da manhã. Se falassem pra gente que isso era possível um tempo atrás, eu tenho certeza que diriam que é loucura, né? Isso é incrível. Então, só tenho a agradecer a vocês, primos e primas, que compartilham esse conteúdo, que é muito engrandecedor, tá bom? Ah, lembra do nosso código? Para quem está chegando agora aí, quem posta isso daqui é o código de que você clicou no aviãozinho e mandou para 3 amigos essa live, porque, veja só, a gente fez isso ontem e funcionou. Então, se vocês fizerem isso aqui com 3 pessoas, é só mandar no aviãozinho para 3 pessoas. Amanhã a gente vai ter mais gente ainda e vai ser incrível, porque a gente vai poder transformar mais pessoas ainda, tá bom? Vamos lá. Então, isso aqui foi o que o Napoleon Hill atribuiu dele, tá bom? Napoleon Hill não, Andrew Carnegie. Então, o que é? Vamos tirar 4 conceitos aqui. Aí, top, quem está fazendo isso aqui, top. A gente tem 2 códigos aqui, gente. Isso daqui é quem mandou para 3 pessoas no aviãozinho. Isso daqui é o nosso toque de identificação, que a gente posta na foto do dia e etc, para a gente estar falando do desafio, tá? O que a gente tira desse papo do Andrew Carnegie com o Napoleon Hill? A gente tira o seguinte, a gente tira que tem 4 conceitos, que a gente tira disso daqui. Primeiro, todo sucesso não resultou apenas do seu poder pessoal, certo? Então, o seu sucesso não vem só de você, ponto 1, tá bom? Você pode influenciar pra caceta, mas Warren Buffett fala que se ele não tivesse nascido nos Estados Unidos, ele não seria Warren Buffett. Bill Gates fala que se ele não tivesse nascido na época que ele nasceu, ele não seria Bill Gates também. Tem várias questões aqui e já a gente vai falar sobre isso. Segundo ponto, existia um grupo de pessoas trabalhando com ele em prol de um propósito definido de maneira harmônica. Neném, tem um cafezinho daquele gostosinho? Top. Então, a gente percebe que, cara, tinha um grupo de pessoas. E se você não trabalhar em um grupo de pessoas que trabalha de forma harmoniosa, com um objetivo em comum, tá ferrado, tá bom? Então, segundo ponto que a gente percebeu do que Andrew Carnegie falou. Terceiro ponto, a soma de todas essas mentes, de todas essas pessoas individuais, criou um poder maior ainda, que é o poder do efeito coletivo. Terceiro ponto. Quarto ponto, o poder coletivo que foi criado é o que Andrew Carnegie chamou de mente mestra. Essa é a fonte de todo o sucesso dele. Então, vamos lá. Espero que você já esteja ligando os pontos. Quem faz parte da sua mente mestra? O que começou a acontecer, por exemplo, nos últimos tempos? Um monte de gente começou a formar grupos, né? Para você conversar e etc. E para você começar a formar a sua mente mestra. Isso é importante. A gente vai ter um momento aqui que eu vou te ensinar a criar a sua mente mestra. Mas é importante que você saiba quem faz parte da sua mente mestra. Então, quando você ouve aquela frase de você é a média das 5 pessoas que você mais convive, eu vou dizer que essa frase ela está certa e errada ao mesmo tempo, porque ela está parcialmente certa, né? Você é a média do ambiente que você convive, né? Então, não são as 5 pessoas só, mas você é a média do seu ambiente. O seu ambiente é composto por pessoas também, tá? Então, você precisa ter pessoas geralmente com um objetivo específico, um objetivo comum. Já a gente vai voltar nesse ponto aqui. Então, ó, tem uma foto aqui que eu separei para mostrar para vocês. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Olha que foda, ó. Isso daqui é a foto. Deixa eu ver se dá para ver. Não vai dar para ver muito bem? Não, dá para ver sim. Ó, isso daí, por exemplo, é uma foto de 1915. Olha só, quem está aí nessa foto? Você tem o Henry Ford, Thomas Edison, você tem o Harvey Firestone, você tem o presidente Warren Harding, você tem muita gente foda. E aí você tem grupos de mente mestra sendo formados. Então você tem, por exemplo, um outro grupo com o Rockefeller, com o Andrew Carnegie, com o Roosevelt, né, o Theodore Roosevelt. Então você tem pessoas muito fodas que se juntam. Então, obrigado, amor. Então quando você puxa hoje grandes CEOs, você vê eles sempre andando com grandes CEOs, não é? Você vê eles andando com grandes CEOs. Então, quando você vê na empresa graus hierárquicos, você vê o estagiário. O estagiário geralmente anda com o estagiário. A analista geralmente anda com o analista, gerente anda com o gerente. Sei lá, um diretor anda com o diretor, geralmente CEO anda com o CEO. Então, o que vai acontecer, quanto mais você cresce, menor o número de pessoas na pirâmide
as pessoas começam a se juntar para elas poderem continuar engajadas, porque se um CEO ele anda só com o estagiário da empresa, ele vai aprender muito sobre o que está acontecendo, ele vai ter um tato, um termômetro bom do que está acontecendo na empresa, mas ele vai começar muitas vezes a perder, ele vai começar a agregar mais do que ele é agregado muitas vezes, se ele passar muito tempo fazendo isso, tá? E se isso começa a acontecer, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, quando você está na ponta, a sua visão ela é mais aguçada. Imagina, o estagiário ele consegue ver algumas coisas na empresa. O CEO ele tem acesso a vários pontos de vista. Ele tem acesso a muito mais informações e muito mais variáveis. Por isso que essa pessoa precisa andar com outras pessoas de níveis semelhantes, se a gente estiver falando aqui de crescimento só, tá bom? E o problema é que o líder ele não pode ficar isolado aqui em cima, ele tem que se inteirar, porque o que fez ele crescer foi ele se aproximar e ter outras pessoas próximas aqui, formando a mente mestra. Quando você está sozinho aqui, ferrou, entendeu? Então você precisa trazer outras pessoas para próximo de você, ok? Então essa foto é muito legal. Veja só, o Henry Ford, ele é outra pessoa que diz que o sucesso dele veio da mente mestra dele, tá? Então, ó, ele aos 25 anos, ele em 25 anos se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo, tá bom? E o mais interessante foi, esses avanços começaram a vir quando ele se aproximou do Thomas Edison, tá? Quando ele se aproximou do Thomas Edison, ele começou a crescer muito. Então, isso daqui é o exemplo do que a mente mestra pode fazer. Eu estou falando às vezes algo muito teórico, mas não é teórico não. Por quê? Porque na minha vida, por exemplo, quando eu e a Ká começamos a interagir mais para a gente focar no canal, para focar no crescimento do primo, etc., as coisas começaram a crescer muito mais. É diferente de eu sozinho. Então o que eu começo a ver por exemplo, no mercado? Você pega muito youtuber. O youtuber fica isolado, ele cresce menos. O youtuber começa a interagir mais, ele cresce mais. Então, vou falar do meu segmento de finanças, tá? O que começa a acontecer? Tem várias pessoas que produzem conteúdo de finanças, não é? Você tem aquelas pessoas, você tem 3 tipos de youtubers de finanças. Você tem youtuber de finanças que não quer contato com ninguém, porque acha que todo mundo vai roubar a ideia dele, que todo mundo vai, todo mundo vai querer ferrar com ele não quer compartilhar a audiência com ninguém. Você tá essa pessoa que é totalmente escassa, velho. Essa pessoa que ela até cresce, e às vezes cresce muito, mas é escassa, ela não quer contato com ninguém, ela não quer ninguém junto com ela. Então essa pessoa aqui, ela não é que ela é ruim, é que ela deixa oportunidade na mesa. Você tem a pessoa que só faz e não sabe de nada, não pensa em agregar ou não, é uma pessoa que só acontece. E você tem a pessoa que ela se aproxima, que ela quer as pessoas próximas, que ela quer interagir mais. Eu me considero essa terceira pessoa. Então, todo mundo do setor de finanças, por exemplo, eu já me trago para gravar comigo, mesmo se a pessoa estiver começando. Então, tem pessoas que eu gosto pra caramba, que gravaram comigo quando começaram o canal, e eu fiz isso quando começaram, porque isso me agrega, e agreguei também de volta para as pessoas. E o fato de eu fazer isso aqui, estar assim próximo, acabou começando a formar uma espécie de mente mestra ao redor de mim. E hoje, por exemplo, a gente tem o maior Instagram de finanças do mundo, não é? E eu acho que também tem muito a ver com isso, o fato de eu querer o bem das pessoas e as pessoas querem o bem também de volta para mim, e junto a gente trabalha e a gente forma algo muito maior. Então tem várias estratégias que eu usei, por exemplo, para eu crescer nas redes sociais, para eu aprender mais, para eu achar investimentos mais interessantes para mim, e que não vieram só de mim, vieram do fato de eu ter pessoas próximas de mim, e essas pessoas que às vezes me dão alguns insights e eu aprimoro, tá? Então é importante você ser essa pessoa que, mesmo às vezes saindo da zona de conforto, você vai interagir mais com outras pessoas do que você fugir. Eu tenho uma grande dificuldade social, parece que não, né? A Cá sempre fala que não, e etc, sou comunicativo. Eu sou uma pessoa tímida. Sou uma pessoa tímida, né? Eu sou aquela pessoa que, se você me largar numa balada, eu não sou a pessoa que você está conversando com as pessoas, entendeu? Eu sou muito tímido, na verdade. Então, é sair da zona de conforto para mim, fazer isso. Mas por que eu saio da zona de conforto? Porque eu sei que o sucesso, ele está fora da zona de conforto. Me machuca, mas eu sei que é para um bem maior, tá bom? Então, vamos lá. Henry Ford, ele diz o seguinte: o indivíduo assume a natureza, os hábitos e o poder do pensamento daqueles a quem se associa em espírito de solidariedade e harmonia, tá? Isso é muito foda, tá? Então, isso aqui foi uma primeira aula aqui dos slides que eu vou deixar hoje no grupo do Telegram, tá?
Quando terminar aqui a aula eu vou subir para vocês no grupo do Telegram esses slides. A segunda aula eu vou dar para vocês só os slides de bônus para depois vocês darem uma olhada, tá bom? Eu não vou dar essa aula aqui, acho que não faz sentido agora pelo contexto. São as 3 fontes de poder da mente mestra. Eu vou disponibilizar todos os slides para vocês ali no Telegram, tá bom? Então são intuitivos, um designer foda fez para mim. E eu vou falar para vocês hoje agora sobre a terceira aula que eu dei nesse treinamento antigo. Essa terceira aula ela é muito foda, porque o que ela fala? Ela fala sobre a importância do ambiente para a definição da personalidade, tá? Então, qual que é a parada? Nossa, primo, eu nasci assim, vou morrer assim? Em parte sim, tá? Em parte sim. É bullshit. As pessoas ficam falando, não, você pode mudar tudo, você muda tudo. Talvez pode até ser, tá? Pode até ser. Mas o que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que... Peraí. Eu comecei a entender quando eu comecei a conversar com essas pessoas muito bem sucedidas. Aliás, vamos fazer o print? Ó, momento do print, hein? 74 mil pessoas, primos. Que é isso, hein? Que é isso? Vamos fazer o print? Momento do print? Me dá uma ideia de foto aí, mano. Não? Sei lá. Não sei. Sei lá. Tira o print aqui. Ai meu Deus, eu tô recebendo um monte de mensagem mas não tinha foto aqui. Eu não sei fazer essas coisas aqui, cara. Bom, então tudo bem, vamos lá então. O que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber o seguinte, ó. A gente, quando a gente olha para o meio ambiente, a gente acha que isso aqui às vezes não é tão importante. A gente acha que não é tão importante, tá? Mas, olha só, por que as pessoas bem-sucedidas, mesmo com um desafio muito grande, com o maior dos problemas à sua volta, ela olha para o mundo com outras perspectivas? Por que essas pessoas fazem isso? Por quê? Tá? Sabe o que tem a ver com a personalidade das pessoas? Isso tem a ver com a personalidade das pessoas. Então pensa assim, o que eu comecei a entender? Às vezes eu olho para... Geralmente você tem 2 tipos de mindset. Você tem aquela pessoa que olha para um problema e fala, beleza, esse é o problema, como que eu faço para resolver? E você tem aquela pessoa que fala assim, fudeu, meu Deus do céu, e começa a desesperar, sabe? Você tem esses 2 tipos de pessoa. Você tem alguns tipos entre elas, mas geralmente são esses dois tipos de pessoa. E eu começo a perceber que por que elas interagem de forma diferente? Por que elas entendem os problemas de forma diferente? Por que elas fazem isso? Porque elas têm personalidades diferentes. Tá? E a personalidade é muito importante para você definir o seu sucesso, para você definir como você toma as atitudes. Porque pensa assim, a personalidade ela vai reunir todos os seus traços e características que vão te tornar único. Só que, nossa, às vezes eu estou falando isso e você fala, tá bom, muito fácil, você está falando de outra pessoa, você está falando de algo teórico, mas não é teórico porque eu vou te mostrar agora uma forma que você pode utilizar para você mudar a porra toda aí na sua casa, na sua vida, tá? Que é o seguinte, tem uma pesquisa que foi realizada que identificou vários padrões de comportamento. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Não vai dar tempo de eu fazer essa pesquisa agora, tá? Mas eu vou fazer ela... eu vou mandar ela no grupo do Telegram ou vou fazer amanhã na nossa próxima live ao vivo, que é o seguinte, é uma pesquisa que eu vou fazer com vocês vão ter que fazer com lápis, alguma coisa assim, ó. Vocês vão responder mais ou menos 12 perguntas. Quando vocês responderem essas 12 perguntas, vocês vão ter uma noção de qual é a personalidade de vocês. Cada um tem uma personalidade, vocês vão responder isso aqui, vocês vão ter uma noção de qual é a personalidade de vocês, né? Você vai ter lá teimoso, fazedor, você tem um monte de coisa. E aí você vai saber, em cima da sua personalidade, o que você precisa fazer para melhorar e o que você precisa tomar cuidado para caso não cair para você, tá? E por que a personalidade é tão importante? Porque ela é mutável. A sua personalidade, ela é mutável. Por quê? Pensa só. A gente tem 4 etapas aqui. Pensa em 4 etapas. 4 etapas para você colher um resultado. 4 etapas. A primeira etapa é a seguinte. O meio ambiente e os genes que você tem, ou seja, você nasceu de algum jeito aí, velho. Eu não sei, eu não sou científico, não vou ficar falando de células, eu não vou ficar falando dessas coisas porque eu não entendo. Eu não entendo isso aqui a fundo. Mas você tem os seus genes, ok? Seus genes, eles estão contigo aí. Você carrega eles com você. Então você tem os seus genes,
e você tem um meio ambiente, tá bom? Essas duas coisas vão formar a sua personalidade. Não tem como dizer, por exemplo, que, sei lá, o Michael Phelps, por mais que ele tenha o maior treino e que ele treine pra caramba, não tem como não dizer que ele tem muito talento. Não tem como dizer. Esse cara tem muito talento. Tem gente que tem muito talento para coisas específicas, só que o talento sem o treino, sem o desenvolvimento, também não serve de nada. Então imagina assim, dentro da minha limitação de conhecimento hoje, ou de estudo, eu não sei, eu acho que não. O que eu sei que pode ser mudado é o meio ambiente. Por quê? Se a sua personalidade é uma consequência de meio ambiente mais genes, o que você pode mudar aqui é o meio ambiente, você controla o meio ambiente. Então, se você está num ambiente tóxico agora, cara, a culpa é sua. Muda esse ambiente. Talvez você tenha sido colocado aí, talvez o ambiente tóxico esteja na sua casa. Talvez esteja na sua casa, não é? Talvez seus pais sejam seus maiores sabotadores. Talvez os seus pais, por te amarem tanto, eles querem que você fique em casa seguindo uma vida padrãozinha. Mas você vai se ferrar se isso acontecer, tá? Só para deixar claro. Então, talvez em casa você tenha um ambiente tóxico. Quando eu digo ambiente, não é o físico, são as pessoas também, não é? Então, só que às vezes você está num ambiente ruim no trabalho. Talvez você esteja num ambiente ruim com pessoas que você está andando ao seu redor. Cara, pensa aí, final de semana, você vai fazer o quê? Não sei, o que você vai fazer com essas pessoas? Às vezes no trabalho, quando você está com alguém, as pessoas ficam reclamando dos outros. Porque o que eu vi ontem eu estava jantando com uma pessoa que eu admiro pra caramba, tá? Uma pessoa que eu admiro pra caramba. Uma pessoa super bem sucedida. Eu não vejo essa pessoa andando com gente que reclama o dia inteiro, não. Eu nunca vi. Pelo contrário. Aliás, se eu tô com alguém que está reclamando, sabe o que eu faço? Eu falo assim, velho, para de reclamar das pessoas, cara. E eu me afasto. Quando a minha equipe, por exemplo, é uma coisa que não é estática, né? Então eu às vezes reclamo das coisas também. Mas eu me cerco de pessoas que falam isso pra mim. Então, quando eu tô com o meu time, no meu próprio time no escritório, eu tenho uma mente mestra lá. Então, às vezes, eu tenho uma pessoa no meu time que começa a reclamar, ai meu Deus, cara, eu não aguento mais isso daqui, já deu um problema burocrático, ai cara, eu não aguento mais isso daqui. Eu falo, cara, calma. E aí eu vou e já mudo o estado dessa pessoa, entendeu? Porque se a gente fica só focando em problema, é isso que a gente vai achar. Eu falo que quem foca em problema não acha solução. Quem foca em problema não acha solução. Olha só, desculpas perfeitas, fracassos perfeitos. Desculpas perfeitas, fracassos perfeitos. Olha o Gui falando. Então assim, cara, desculpas perfeitas, fracassos perfeitos.
Não adianta a gente ficar andando com gente tóxica, a gente está inserido num ambiente tóxico. O que a gente precisa fazer é mudar de ambiente. Vai doer? Vai doer pra caramba, porque às vezes é tão cômodo você ficar num ambiente tóxico, né? É tão cômodo. Vou tirar até um print aqui. É tão cômodo você ficar num ambiente tóxico, não é? É tão cômodo você ficar num ambiente em que as pessoas reclamam o tempo todo. É cômodo às vezes ficar num ambiente em que as pessoas não te exigem nada, em que as pessoas só querem fazer nada com você. Então, nada contra também, mas eu vejo um perfil de vida, às vezes, de gente que fala assim, não, só quero fumar minha maconhinha, só quero não sei o que lá, só quero ficar de boa. Ah, meu, para. Tudo bem, se isso daqui é a definição de sucesso para essa pessoa, na verdade, eu deveria admirar essa pessoa, porque se essa é a definição de sucesso dela, beleza, mas é que não é a minha, né? Tem que tomar cuidado também para não comparar a minha definição de sucesso com a de outra pessoa. Então, se tem uma pessoa que fala assim, não, essa é a minha definição de sucesso, beleza, top, isso é legal, você já atingiu o sucesso para você, não é? Você já atingiu sua felicidade. Se isso daqui é um grande objetivo de vida e você já chegou lá, caramba, talvez eu deveria ter uma inveja branca de você, não é? Uma inveja branca, que legal, você chegou lá. Mas, saiba que você precisa se cercar de pessoas que têm objetivos em comum, ok? Então, a vida é sempre feita de escolhas. Então, só para passar um último conceito que eu acho foda, é assim, ó, eu tava... Semana passada, conversando com o meu time, eu cheguei à conclusão que existem 4 tipos de pessoas, não é? Você tem as pessoas que são as inovadoras, você tem as pessoas que são as aprimoradoras, você tem as pessoas que são as replicadoras e você tem as pessoas que são as copiadoras. As inovadoras são aquelas pessoas que elas ficam procurando uma disrupção a qualquer instante, né? É a pessoa que começa a... Cara, a pessoa ela fica muito tempo sem ter nada de resultado. Ela não tem nada de resultado. Ô galera, vocês estão animados, hein? Calma, eu vou passar o link do Telegram no Stories. Calma aí, pessoal, relaxem. Eu estou cuidando de vocês aqui. Se entreguem a tudo que está acontecendo, não se preocupem. Eu vou passar tudo para vocês, tá bom? Então, o que acontece? O que acontece é que as inovadoras, elas são as pessoas que elas ficam muito tempo procurando uma disrupção e aí de repente elas encontram uma disrupção. E aí, pá, elas descobriram uma coisa que dá muito resultado, que escala pra caramba, não é? Ou elas podem nunca encontrar isso e às vezes o custo é muito alto para você achar uma disrupção. Essa é a pessoa inovadora. Aí você tem a pessoa aprimoradora. A pessoa aprimoradora é aquela pessoa que ela fica de olho no ambiente, fica de olho no mundo e fala, opa, isso é top. Pega para você e melhora. Pega para você e melhora. Tá? Então você não fica procurando uma disrupção. Você fica de olho no mundo inteiro, que as pessoas estão fazendo, opa, isso aqui é legal e melhora. Aí você tem a pessoa que é a replicadora. Replicadora é aquela pessoa que fica olhando para o seu ambiente ao redor e fica replicando o que todo mundo faz. Só que ela sempre replica. Então quando tem uma coisa nova que está dando certo, essa pessoa vai e replica. E ela vai ganhar dinheiro, ela vai dar certo, ela vai otimizar alguma coisa. E aí você tem a pessoa que copia. A pessoa que copia é a pessoa que está olhando ao redor, faz a mesma coisa que os outros, só que ela acha uma coisa que deu certo e ela executa até se manter na zona de conforto e até isso daqui não dá mais certo. Então, eu sou o aprimorador. Eu sou uma mistura entre o inovador e o aprimorador. Tá? Então, o aprimorador é aquele cara que vai olhar o que está acontecendo e vai melhorar. E eu sou essa pessoa por quê? Porque eu tem um conceito chamado de modelagem humana, né? Então eu pego pessoas que eu admiro muito. Então eu comecei a me aproximar muito de pessoas que eu considero bem-sucedidas, conscientemente. Eu quis fazer parte desse grupo, eu quis me inserir nesse grupo, eu quis, as coisas não aconteceram, eu fui atrás disso. Então eu comecei a olhar para essas pessoas e eu comecei a modelar essas pessoas. Então tem coisas que eu admiro em cada pessoa. Então eu estou olhando para o Flávio e falo, cara, a oratória desse cara é muito bom. Como que eu posso fazer para melhorar ou trazer isso para a minha realidade? Aí eu olho para a cabeça de um outro empreendedor e falo, cara, esse cara pensa de uma forma muito foda, muito escalável, preciso trazer alguma coisa para cá. Então eu fico aprimorando o que as outras pessoas fazem, mas eu não copio, porque eu tenho essa autenticidade aqui interna, tá bom? Então, eu sou um aprimorador. E por que eu falo isso? Porque uma das formas mais rápidas de você crescer, de você aprender, de você se desenvolver, é você pensar nas pessoas que você admira, você estar mais próximo possível dessas pessoas,
Às vezes você não tem a oportunidade de estar convivendo com essas pessoas, mas às vezes você tem a oportunidade de você ver vídeos dessas pessoas, de você ir em eventos que as pessoas estão, de você olhar para a história dessas pessoas, de você ler livros dessas pessoas. E quando você faz isso, você vai chegando cada vez mais próximo de ter algumas características que essas pessoas têm. Você muda o seu ambiente e você começa a ter mais resultado, tá bom? Se você está num ambiente lixo, sai desse ambiente lixo e vai para um ambiente bom. Não vai ser fácil, vai doer, mas faz parte do processo, tá bom? Então saiba disso, tá? Pessoal, então é o seguinte, eu vou agora, só vou relembrar como funciona o processo. Todo dia quando termina a live, eu posto no meu feed uma foto com a frase do dia, tá? E são duas fotos, é a frase do dia e os livros que eu vou presentear com um par de primos, tá? Como você faz para participar disso? Todo mundo, eu sempre peço para vocês irem na foto, darem um soquinho, que é o nosso soquinho de identificação de quem participou da live, tá? E marcarem uma pessoa, pelo menos uma pessoa que deveria ter assistido a live de hoje, para que amanhã essa pessoa assista e a gente cresça cada vez mais, tá? Então eu vou pedir para quando a gente terminar a live, vocês vão na foto do meu feed, dê um soquinho, marque alguém e todo mundo que comentar, marcar alguém, tirar foto, vai participar da possibilidade de ganhar o par de livro e o par de ingressos pro evento que eu vou fazer no dia 11 de agosto para 10 mil primos no ginásio de Ibirapuera, tá? Então vai ser muito massa, é só você comentar lá e etc, tá bom? A Cá vai postar o resumo da live de hoje, vou postar o link do Telegram para vocês receberem os slides também nos stories. E eu queria dizer para vocês que amanhã é quinta-feira, não é? Amanhã é quinta-feira e amanhã eu vou entrar ao vivo com um bilionário que nunca apareceu aqui na live para a gente conversar, vai ser muito foda. Quanto vale a hora de um bilionário? Ele vai estar aqui falando com a gente, contar a história dele e assim, eu sou bom em me aprofundar e tentar extrair insights da história das pessoas. Então amanhã eu vou conversar com ele e eu sou um porta-voz de vocês. Então eu vou fazer ele desenvolver os insights, desenvolver conteúdos e conceitos para que a gente possa extrair o máximo dele e para que cada um de vocês possa pegar partes importantes e aplicáveis ao dia a dia de vocês, tá bom? Primos, grande abraço e muito obrigado a todos vocês que sempre compartilham os conteúdos e as lives, vocês são incríveis. Hoje é o último dia para entrar no Close Friends do Primo, então se vocês quiserem, é só ir na última foto do feed e compartilhar ela e lá ter algumas coisas específicas, está escrito no conteúdo, tá bom? Grande abraço, espero que hoje tenha sido incrível para vocês, assim como foi para mim, como foi para cá, e nos vemos amanhã 5 e 6. Tchau, galera. Beijos. Cadê o Tarantas? Dormindo. Aonde? Ali, ó. Olha aqui. Olha o Tarantas aqui, ó. Oi, gente. Tchau, Tarantas. Dá um tchau lá. Tchau, gente. Valeu. Até amanhã.